Enfim, a gente vai iniciando. Então, hoje o Rodrigo vai apresentar, primeiramente, bom dia para todo mundo. O Rodrigo vai nos apresentar. E a gente vai falar sobre o final do capítulo sobre as leis. Esse é realmente o capítulo mais fácil que a gente teve até então, porque a gente sofreu muito nos outros, né? Então, hoje, felizmente, também a gente tem uma pessoa para apresentar, o Renato, felizmente também apresentou na semana passada. E a gente está na espera, então, de outras pessoas para apresentarem no sábado que vem e no outro sobre a Constituição, tá? Então, acho que o Rodrigo pode começar. Não sei se tu tem apresentação ou é só na fala mesmo, Rodrigo, mas fica à vontade para colocar se tu quiser. Vou pensar na fala mesmo. Eu fiz um textinho, mas se pudesse, depois eu posso disponibilizar no grupo. Tem que resumir e tal. Uhum. A primeira parte do capítulo é encaminhou Hércules, que no caso do ao utilizar o exemplo do Hermes, exemplifica um plano bastante comum ao método de interpretação do locutor. No caso, o Hermes ignora a opinião concreta da senadora Smith em relação ao caso veio dar e, entretanto, respeita as convicções ao que outro motivo ele tem, e, portanto, o outro motivo que ele teria para essa decisão oposta. Entretanto, ao erro de utilizar essa tática, ele pode ser confrontado com a seguinte objeção. Segundo o princípio da supremacia do legislativo, afirma que o Rodrigo, compromisso... É, tá muito ruim de te entender. Eu não sei se é para mim, se for só para mim, não sei se o Renato e o Wesley e o Matheus estão aí, pode dizer se é só para mim, que tá muito ruim de entender. eu acho que eu fui, eu acho. Também está cortando um pouco. É, aqui tá falhando bastante, eu realmente não consigo entender o que tu falou. Acho que eu fui, tá ruim. Dá pra escutar bem agora? Ah, tá melhor. Tá melhor. Faz por de Pra, mesmo. pra mim tá melhor, não sei pro resto das. Acho que tá melhor, pode ser sim. Não sei o que vocês acham. Fala um pouquinho mais, se Então, puder. a utilizar. Para onde até? Eu nem lembro aqui. Começa, tu vai falar de novo. Ao utilizar o exemplo do Hermes Dworkin, tenta exemplificar um problema bastante comum ao método da interpretação do locutor, que no caso seria ignorar a opinião concreta de Smith em relação ao caso do Snelldarter, em compensação, respeitar as outras convicções para dar uma decisão oposta. Entretanto, ao utilizar dessa tática, o Hermes pode ser confrontado com a seguinte objeção. Segundo o princípio da supremacia do legislativo, que afirma que o confronto de ideias acerca de determinada lei, a opinião superveniente é do legislador, e, no caso, se Hermes ignorar a opinião de Smith a respeito dos Snelldarter, adotando uma opinião qualquer de Smith sobre coerência, teria, portanto, Hermes imposto sua opinião, como magistrado, por cima da opinião de um legislador, ignorando, portanto, esse princípio. Entretanto, Dworkin diz que isso daí cai em uma falácia, visto que isso envolve um ciclo vicioso, pois ao desenvolver, visto que o magistrado deve utilizar, ao utilizar suas próprias opiniões e criar uma teoria do direito com isso, uma teoria interpretativa, no caso, da lei, ele teria que submeter isso aos legisladores e os mesmos legisladores teriam que interpretar as leis que ele mesmo iria interpretar. Pelo menos foi essa parte que eu entendi. Dworkin, portanto, afirma que, nesse ponto, Hermes atingiu seu ápice argumentativo na tentativa de decidir quais circunstâncias acerca da opinião de um legislador deve ser entendida como conflitante e quando esse conflito ocorre, qual convicção adotar. Como única alternativa restante, cabe a Hermes estudar as convicções de Smith de forma interpretativa e aberta para entender se suas convicções atuam como conjunto ou sistemas. Para chegar ao resultado almejado, cabe, portanto, a ele estudar os votos, discursos, entrevistas, etc., proferidos por Smith, bem como acompanhar sua trajetória política. O grande problema, segundo Dworkin, é que... Não, Dworkin tenta resolver esse problema dizendo que todos os legisladores que aprovaram a lei referente ao caso do Snelldarter,
não tinham somente as mesmas intenções, mas também as mesmas convicções. Entretanto, seria um erro do Hermes levar em consideração o espírito das pessoas que aprovaram essas leis, vendo que a própria instituição em si não possui uma opinião, um espírito, né, como o Dor que usa. Então, Hermes, diante disso, pode adotar dois caminhos. O primeiro seria a construção de uma interpretação legislativa em duas etapas, no caso, dois caminhos. A primeira, uma interpretação construtiva em duas etapas, ou seja, primeiro interpretar o histórico político dos legisladores e depois combinar com o histórico da Casa Legislativa para então combinar em uma convicção geral, uma mistura entre o histórico político dos legisladores, tanto como o da Casa. E o segundo e mais simples seria interpretar o histórico político da Casa, que é bem similar ao método do Hércules. O método Hércules consiste, então, na integridade textual, que seria qualquer operador do direito, tanto pode ser o Hércules também, mas outro qualquer, ao perceber que a integridade e a equidade não lastreia a justiça, tanto como a sabedoria, pois a integridade textual exige que o juiz, ao aplicar determinada sanção, elabore uma justificativa que se ajuste e seja coerente com a lei norteadora do caso, criando, portanto, uma combinação entre princípios e políticas que tornem a lei mais clara. E a equidade, que seria como se fossem restrições às próprias convicções pessoais do legislador, visto que ele está norteado não só pela sua própria opinião, mas também como sua opinião pública a respeito do caso, de forma que leve ao operador do direito uma interpretação mais abrangente e justa em determinado caso, não somente não impondo sua opinião acerca do caso concreto em si. E também levando em consideração a história legislativa, no qual ele respeita tanto o texto tanto o texto legal e a equidade, não só o texto legal, mas a equidade política e também as decisões proferidas pela Casa Legislativa em si, tentando levar o melhor histórico possível que justifique a atitude do Estado, mas também não pegando aquela parte contraditória do Estado, as discussões contraditórias acerca da lei, visto que, ao analisar os históricos, o Hércules vai se debater tanto com debates de outros senadores, promessas e intenções legais, que a maioria das vezes não levam a nada, no caso, não levam a continuação do que ele estava querendo. Não são úteis para a análise do caso. Nesse caso, quando o Hércules ou o operador do direito se vê em debate entre o que Dworkin vai chamar de promessas e propósitos, o próprio Dworkin apresenta duas respostas. A primeira é que o Estado, no caso, acho que ele estava se referindo ao próprio judiciário americano, já oferece meios legais de utilizar tais declarações formadas, proferidas pelos congressistas, como uma parte formal, incluída no próprio texto legal. A segunda seria o método britânico, né, ao proferir decisões, eles não devem seguir essas opiniões dos legisladores, visto que seria apenas um comentário feito pelos legisladores na questão. Depois desse ponto, desse debate entre como levar as promessas e as intenções legais para a decisão, o Dworkin fala um pouco sobre os propósitos e princípios. No caso, ele fala que uma comunidade regida por uma estrutura complexa, ou seja, uma estrutura de princípios, é possível compreender a distinção entre as promessas e propósitos da lei, e o qual o operador de direito poderá considerar quais promessas criam ou não histórias legislativas, podendo então trazer de melhor forma possível, de tal forma que não mostre que o Estado em si seja contraditório, aplique uma decisão por tal motivo, ou não aplica a mesma decisão por outro motivo que não tem nada a ver com o motivo da lei em si. Voltando ao ponto da história legislativa, o Dworkin fala que o método do Hércules se contrapõe também à intenção do locutor de rejeitar que a lei carrega consigo o mesmo significado desde sua criação, visto que, ao interpretar a lei, Hércules não só interpreta o texto legal, mas suas consequências e como foi sua criação,
de forma que traga melhor luz ao desenvolvimento contínuo da lei. Então, considerando também que o próprio argumento que o Hércules vai utilizar para aplicar essa lei, para decidir acerca do caso em questão, terá como consequência o próprio tempo, poderá mudar com o tempo também. E outro ponto é quando o Dworkin fala, mas se a linguagem da lei não for clara, o método do Hércules não necessariamente precisa que a linguagem da lei seja clara, visto que quando ele vê tanto a criação da lei, tanto quando as suas consequências, a lei sendo obscura ou clara não chega a ser uma diferença para ele. E eu acho que só isso que fala no capítulo. Então, acho que a gente foi uma apresentação bastante breve. Eu avisei, bom dia, Victor, eu avisei que o João ia se atrasar. Eu não sei se ele vai aparecer também, porque ele teve uns probleminhas, mas enfim, eu também entrei atrasada. Então, vamos relembrar essa discussão hoje. Ela, como mencionei no começo, é uma das partes mais fáceis do texto, considerando tudo que a gente já passou, até porque agora a gente já tem noção da teoria do Dworkin. Voltando lá para o começo, acho que a gente tem que fazer sempre isso, lá para o começo da parte, no caso que o Rodrigo pôde apresentar, que foi essa do método de Hércules. A gente se recorda que na semana passada nós comentamos do por que abandonar Hermes, né? Que ao fim ele se torna uma versão, digamos assim, defeituosa do próprio Hércules, apesar de então se tornar um gênio dele. E a gente faria por bem largar o Hermes para se juntar à interpretação que o Hércules constrói. E ele está ainda falando do Snail-Dater, né? Aquele caso da barragem. O que o Dworkin vai fazer nesse capítulo, assim como o Rodrigo explicou, é justamente explicar como o Hércules decidiria esse caso. E ele menciona alguns problemas sobre eu vou ler pelos subtítulos aqui, mas tem relação com a integridade do texto em si. Depois, sobre a equidade, eu não. Na verdade, imparcialidade, talvez. Aquele fairness. E a história legislativa com relação às promessas e propósitos e princípios. E também, lá no fim, sobre outras duas coisas que a gente fala bastante na prática jurídica, que são as leis no decorrer do tempo e quando a linguagem é clara. Lá no começo, então, desse capítulo, desse trecho, desse capítulo, a gente passa pela parte da integridade textual, e a primeira das coisas que a gente vê nesse ponto é que o Dworkin está querendo dizer, pelo menos na minha leitura, é que por mais que o Hércules não esteja necessariamente se vinculando à ideia do que é que o legislador quis dizer quando fez aquele texto, ele tem um certo respeito pelo que está escrito no texto, no sentido de que ele não pode interpretar uma coisa que, de fato, está muito fora do que está realmente escrito naquela legislação. Então, ele também vai mencionar que quando a gente está olhando para essa integridade textual, a gente tenta identificar quais são as coisas que estão presentes naquele texto, por exemplo, o que justifica aquele texto, não do ponto de vista do que ele acha melhor para aquele texto, com relação às próprias convicções, como o Rodrigo mencionou, mas sim questões de políticas, porque aqui a gente está falando do legislador, então a gente pode interpretar como questões de política. Então ele vai focar justamente nesse ponto. Peraí que já tá mandando mensagem. Tá. Enfim. Ele vai justamente focar em quais as questões de política do legislador que a gente pode focar para interpretar essa lei. O que o legislador, afinal, estava, ou o que, de fato, o texto acaba protegendo, que tipo de política ele acaba protegendo. Só que ele não vai interpretar aquele texto de uma maneira isolada, ele sabe que existem outras políticas que competem, no sentido de que, por exemplo, nós temos, por um lado, o dever de proteger as espécies, ou que a gente tem um dever por uma questão de política de proteger as espécies, o legislador e o público, as pessoas estavam comprometidas e estão comprometidas na proteção das espécies. Por outro lado, nós sabemos, e nesse caso aqui, por exemplo, fechar uma barragem que custou muita grana, muito dinheiro do erário, para simplesmente
salvar uma espécie que talvez não tenha tanta relevância assim, em termos bem breves, a gente tem um problema porque a gente não pode desconsiderar que existem outras políticas que também vão estar em jogo. A gente não pode também sacrificar uma pela outra, tão somente porque esta lei em específico requer uma proteção de política pública específica. Hum, eu não sei se tem alguma outra coisinha nessa parte, se alguém lembrar, por favor, me avisa. Mas na sessão seguinte, que a gente vai falar sobre equidade, por exemplo, ou imparcialidade, ele ainda fala sobre o que o público, né, o que o povo, o que as pessoas, na verdade, esperam não, que elas estão comprometidas, né, porque aquela lei, ela existe, a gente tem que interpretar ela como existindo e como tendo alguma certa, ela tem validade e eficácia, tem que ter eficácia no mundo jurídico, então o que ele vai mencionar é que a gente, quando pensa em uma legislação, porque aqui a gente não está falando mais só da questão da interpretação de juízes, né? A gente está falando realmente da história legislativa. A gente vai ter que mencionar, não, tem que se preocupar com o que o público espera com relação àquela legislação. E se aquela determinar de um jeito ou de outro, por exemplo, a favor da espécie ou a favor da barragem, vai comprometer algum direito que todas as pessoas têm, ou vai colocar alguém em desvantagem em relação a outra pessoa. Nesse caso da barragem, o Dworkin, pelo menos, me parece ter identificado que a gente não está falando de uma injustiça no sentido de que se eu favorecer a espécie, eu vou estar desfavorecendo um certo grupo específico de pessoas. Pode ser que, daí é o caso, que eu posso estar desfavorecendo um certo grupo de pessoas, não no sentido de afetá-las diretamente com relação ao resultado que isso vai ter, mas de levar em conta os desejos e expectativas dessas pessoas com relação à legislação, do que a legislação visa proteger. Então, deixa eu lembrar aqui, o que mais? Eu não lembro se essa parte é mais ou menos isso. Mas a ideia é realmente considerar as expectativas das pessoas quando a gente lê uma legislação, sobretudo justamente porque as pessoas que fizeram essa lei, elas realmente elegeram os legisladores, etc. Então a gente tem que levar em consideração o que essas pessoas gostariam que fosse feito. Cara, tem um coach muito bom dele nesse trecho. Eu até cheguei a postar no meu Twitter, foi muito bom. Que ele fala que o Hércules sabe que os eleitores podem colocar um legislador, podem não votar mais um legislador, né, no final do mandato dele, quando eles não mais concordarem com o que ele tenha feito. E aqui, olha, sinceramente, esse coach é muito bom. Mas isso não é um argumento, né? Porque um erro não é justificado por uma oportunidade de vingança. Demais, esse homem. Mas, enfim. Então, a primeira coisa, o que ele identifica, eu acho que é o principal dessa passagem, é que não está envolvendo uma questão necessariamente de princípio agora sobre os direitos de alguns cidadãos contra outros cidadãos. Nessa questão específica. Poderia ser que em outras isso acontece. Mas essa questão específica não é mais com relação ao que as pessoas esperam da lei, mas não um direito, tipo, nossa, eu vou estar deixando pessoas em desvantagem se eu tirar isso. Como, por exemplo, seria muito diferente se você interpretar uma lei, sei lá, sobre união entre pessoas do mesmo sexo, ou qualquer outra coisa que realmente viola direitos de certa parcela da população. Não é essa a questão nesta lei. Então ele vai mencionar mais tarde, na próxima página, é bem breve esse trecho, né, desse capítulo, realmente terminando essa parte das leis. Ele menciona sobre a história legislativa também das pessoas. Então, essa parte é o que levar em consideração quando nós falamos em história legislativa, até para não passar na mesma coisa que já aconteceu com o próprio Ernest. Então, ele menciona o que nós devemos levar em consideração quando a gente vai
interpretar algo a partir da perspectiva da história legislativa. Então, ele já mencionou anteriormente que não tem a ver com se preocupar individualmente com cada um dos legisladores, e sim o Hércules está preocupado em fazer da história legislativa como um todo o melhor que ela pode ser. Então, ele tem que efetivamente fazer sentido, num sentido coerente mesmo, daquela prática, num todo. Né? Ele não pode. Aí, por isso que ele vai mencionar essa questão dos princípios e propósitos. Eu confesso que essa parte eu meio que passei batida, eu sei que ela era importante para diferenciar as duas coisas. Se alguém tiver considerações sobre isso, por favor, as faça agora. Mas ele só menciona que existe uma diferença entre essa ideia de promessas e realmente intenções, né? Tipo, a ideia de declarar intenções e propósitos, porque ele menciona que uma promessa é simplesmente tem apenas um caráter performativo. Eu falo alguma coisa para alguém, eu não tô, tipo, é uma promessa, beleza, só que eu não tô exatamente me comprometendo a cumprir com ela só porque eu estou te prometendo algo. A ideia de comprometimento aqui, nesse sentido, seria um pouco mais fácil. E eu, honestamente, não peguei a sutileza do argumento, mas eu lembro que ele só menciona que é muito diferente de uma declaração de intenções, onde eu realmente digo, então eu não prometo que eu vou te pagar uma coisa. Eu tô te dizendo, não, eu estou declarando, eu vou te pagar isso aqui, sabe? Então eu vou efetivamente agir em direção àquilo e não é apenas uma promessa. Promessa, as pessoas. Ele menciona isso justamente porque quando a gente fala em legislador, a gente sabe que é uma das coisas mais comuns, tipo, eles prometem coisas o tempo todo. E se a gente fosse interpretar a história legislativa com base nas promessas do legislador, a gente teria um grande problema, porque eles fazem várias, né? E são coisas diferentes. Eu simplesmente prometer uma série de coisas e realmente me comprometer a algum projeto. Então, eu sei que essa parte fala disso. Agora, eu não lembro a sutileza do argumento e eu também não lembro se ela existe. Então, se alguém lembrar, por favor. Sei que depois ele vai falar. Deixa eu ver. Uma coisa interessante desse trecho agora sobre os propósitos e princípios, eu acho interessante, é que quando a gente trata da legislação e considerando que foi uma comunidade que passou ela e etc, etc, a gente tá falando isso aqui, eu acho bem bacana, a gente tá falando em tratar a legislação como decorrendo de um comprometimento presente da comunidade com um esquema de plano de fundo de moralidade política. Então, isso é interessante porque vai fazer sentido até da próxima passagem que a gente vai ler sobre as leis no decorrer do tempo, porque e isso talvez seja interessante, que às vezes a gente pode pensar, eu estava pensando isso hoje de manhã, mas só extremamente confuso, provavelmente, porque eu estava pensando isso realmente agora há pouco. Mas vamos supor, e eu vou botar um caso aqui do Brasil para ser mais fácil, mas vamos supor que a gente esteja falando ainda daquela DPF 132. Se a gente fosse pegar um caso, a DPF 132 é aquela sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se a Constituição autoriza, porque a Constituição diz que a família é homem e mulher, né? Uma união entre homem e mulher. Então tem muita gente que falou, mas não é isso que o legislador quis, porque tá lá que é uma união entre homem e mulher, e etc. E claro que seria um pouquinho diferente dessa questão da barragem, mas porque efetivamente tem a ver com tirar não, mas privar certas pessoas de um direito que outras têm. Mas pensando abstratamente sobre esse caso da DPF 132, se a gente pensasse nesse tipo de interpretação de como interpretar leis, e depois a gente vai ver a Constituição, mas focando em leis, por exemplo, o próprio Código Civil, será que o Código Civil poderia ser interpretado numa perspectiva de, tá, não vamos alterar a Constituição, deixar do jeito que está. E se a gente interpretar o Código Civil, será que pessoas do mesmo sexo podem casar? Então, quando a gente olha para isso e pensa, mas se o legislador tivesse, naquele momento, tanto no Constituinte quanto em 2002, tivesse que falar alguma coisa a respeito da união entre pessoas do mesmo sexo, talvez ele teria votado. E assim, tipo, é muito possível que ele tivesse votado para que as pessoas do mesmo sexo não pudessem casar.
É muito possível, né? A gente sabe disso aqui no Brasil. Talvez se isso fosse um tipo de coisa que tivesse que ser votada hoje, o legislador votaria que as pessoas do mesmo sexo não podem casar. Uma coisa interessante a se pensar, talvez, nessa perspectiva do direito como integridade, com essa, realmente nessa ideia de que a interpretação de certos estatutos e leis muda ao decorrer do tempo, mas não quer dizer que a gente nega a validade para leis passadas, até porque a gente as considera como inclusive, derivando de escolhas, que também são escolhas políticas, mas escolhas da comunidade sobre aquilo, inclusive com comprometimento com plano de fundo de moralidade política. E a gente fosse interpretar essa lei, eu tenho uma dúvida assim quanto ao que dá para fazer nesse tipo de questão com o direito como integridade, tá? E eu estava pensando nisso hoje porque eu estava relendo essa parte do capítulo, João, para te situar. Eu estou novamente colocando o caso da DPF 132. Eu sempre menciono esse exemplo. Mas, porque eu estava pensando hoje mais cedo, o Rodrigo já apresentou o capítulo. E eu estava pensando hoje mais cedo se a gente tivesse que interpretar. A gente aqui, tá? A partir do direito como integridade, ignora o que foi dito lá pelos nossos ilustres ministros do Supremo Federal. Mas se a gente tivesse que interpretar agora se pessoas do mesmo sexo podem casar, considerando né, que a gente não tem uma menção específica. Mas se a gente tivesse que considerar, tipo, naquele tempo, se os legisladores fossem chamados a se manifestar, seja em 2002, no Código Civil, né, se eles tivessem que se manifestar sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é muito possível que eles se manifestassem contra, né, e como a gente interpretaria isso se é uma violação de direito, inclusive com relação ao direito como integridade. Eu não sei como que o Dworkin diria para a gente decidir esse tipo de questão, porque como o direito como integridade requereria que a gente decidisse esse tipo de questão, eu fico com uma dúvida porque o Dworkin é bastante claro com relação a gente não trair o texto. A gente não tem como fugir não vou falar moldura, né? Mas tipo, a gente não pode ir tão longe do que o texto realmente diz. Mas que quando a gente interpreta uma lei, não é errado pensar que a gente está interpretando ela hoje com comprometimentos atuais, mas sem ignorar que, tipo, efetivamente aquela lei ainda existe e ela existe por algum motivo. Tipo, a gente ainda tem um certo comprometimento de moralidade política com o fato de que aquela lei está ali. Se bem que teve um outro momento que o Dworkin mencionou que às vezes as leis permanecem no nosso ordenamento até por esquecimento, né? Mais por uma acomodação do que qualquer outra coisa. João, por favor, me interrompe. Mas enfim, eu fico com essa dúvida com relação a como o Dworkin diria para a gente interpretar, considerando, nesse caso, não é o nosso caso, mas que o legislador efetivamente disse, então, eu acho que pessoas do mesmo sexo não deveriam casar, não, elas são proibidas de casar, porque a união que a gente aqui no Brasil considera moralmente correta entre pessoas de diferentes sexos. João, por favor, fale. Primeiramente, bom dia e desculpa para todo mundo pelo atraso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Muito horrivelmente, mas estamos. Tá. Tá, aconteceu um monte de coisa aqui, um monte de perrengue. Eu tô basicamente preso num Mac Café, mas esse é o meu comprometimento com o grupo. Eu não, enfim, eu não teria como ir para casa a tempo, então é a solução intermediária que eu achei. Mas se ficar muito ruim, me avisa que eu tento fazer alguma outra coisa com a internet. Eu tô só rateando. Tá bom, tá bom. Então, sobre esse caso, eu tava pensando. Eu posso estar viajando, até porque eu peguei a discussão meio que passando. Mas, o que eu tava pensando, principalmente antes de reler esse capítulo, é que um caso como das uniões homoafetivas, ele provavelmente seria, se a gente fosse ler ele sobre uma chave meio dworkiniana, talvez, e se a gente tivesse muito determinado a tentar achar realmente alguma solução que tivesse alguma conformidade com a nossa intuição moral, não só moral, mas uma intuição, vamos dizer, uma intuição moral constitucional de que as uniões homoafetivas, ou então a negação das uniões homoafetivas tem algo de política moral e muito possivelmente constitucionalmente errado, a gente provavelmente talvez faria uma análise muito parecida
com aquela que o Dworkin faz do Fugitive Slave Act, eu estava pensando. Em que não, é um caso em que a gente tem que em que considerações principalmente de adequação e até considerações de justificação relacionadas talvez à fidelidade, às, as decisões políticas claramente tomadas pelas nossas instituições, não tem como dizer não, o Fugitive Slave Act não foi um tipo de ato tomado pelo governo dos Estados Unidos da América, enfim, acho que esse é um ponto pacífico, mas a gente procuraria interpretar esse tipo de estatuto no direito como integridade como algum defeito dessa nossa concepção mais abrangente de direito, tanto por ele, nessa nossa leitura, que procura ver o direito norte-americano, no caso desse direito norte-americano, na sua melhor luz, mas também, e obviamente isso é uma parte que nega, entre outras coisas, um princípio da igualdade, ele também nega talvez o próprio espírito do direito como integridade, que tem como uma base dela alguma ideia de igual respeito e consideração por cada indivíduo dessa comunidade tomada como um todo. Né? Isso não é só uma base, não é só uma, ou seja, o direito como integridade não é só uma concepção formal de direito, ela é uma concepção moralmente robusta que tem como um desses princípios alguma ideia de igualdade de status moral. Pelo menos essa é a leitura que eu estava pensando até então. Mas, relendo esse capítulo, uma outra coisa que... Ai, meu Deus. Caiu pra mim ou só pra você? Pra mim também. Só pra você ou só pra mim? Tá, daqui a pouco eu imagino que volta. Eu acho incrível como a internet na Alemanha é ruim. Eu nunca vou esquecer, Victor, no ano passado a gente fez um seminário e num desses dias, acho que a gente comentou contigo no ano passado, que tinha o William Galli Dietrich, que agora tá na USP, e o Rafael Jorge Della Barba, que tá no Max Planck Instituto, sabe? Ele tava, ele tava tranquilamente conversando com a gente de madrugada, porque lá já era 6 horas aqui, não era 5 horas a mais. Aí tava só o clarão na cara dele, assim, porque, tipo, o resto das pessoas não estavam dormindo, ele tava assim. Mas aí ele sempre caía, ele era o único que tinha vários brasileirinhos, assim, online, daí é sempre o alemão caindo. Aí ele voltava. Aí ficava mais um pouco, daí ele caía. Eu esperava o João voltar. Só deixa eu lembrar que pra gente não se perder antes de terminar o capítulo, a gente ainda não foi pra parte dos estatutos no tempo e quando a linguagem é clara. Eu achei muito interessante essa parte, então, antes da gente terminar. E depois que o João falar, a gente volta pra essa parte. Voltou, João? Ou é apenas uma ilusão? Oi, estão conseguindo me ouvir? Estamos. Foi mal, a 4G caiu aqui. Até que A parte gente, vocês me ouviram, só pra me contextualizar? a gente ouviu até a parte onde tu disse que tu tinha essa impressão e daí tu leu este capítulo, e neste capítulo teve um outro pensamento também com Ah, relação ao que estava discutindo. tá. Ficou o cliffhanger. Eu tinha pensado, talvez, não exatamente uma mudança da minha leitura, mas esse ponto talvez ele é fortalecido pela distinção que o Dworkin faz aqui no modo como o direito como integridade, não só o direito como integridade, mas vamos dizer, o argumento, eu acho que é o que ele chama do argumento, como que é a tradução que a gente usa? O argumento da imparcialidade, o argumento de fairness, enfim, é complicado dar uma tradução para isso. Mas o tipo de constrição que a imparcialidade ou a fairness faz no tipo de interpretação que o Hércules vai fazer do direito, ele é diferente quando a gente está falando de legislação e quando a gente está falando de precedente. Quando a gente está Uhum. falando de precedente, a gente viu que a
a justificação que o juiz tinha que dar para essa decisão, para as decisões políticas passadas, tinha que ser uma justificação de princípio. Quando a gente está falando da legislação, isso não é o caso. É uma justificação que vai levar em conta considerações de princípio. No caso Agora, eu estou remetendo a essa distinção porque, por exemplo, o Dworkin estava discutindo aqui o caso do Snail Darter, o TVA versus Hill. No caso do TVA versus Hill, tem uma passagem lá no início da segunda metade que a gente está lendo, que ele fala que o Hércules interpreta o Endangered Species Act como um caso em que não existem questões de princípio em jogo. Existem questões de política. Gente, não sei se está fazendo muito barulho, mas é que tem uma criança do meu lado com... Pode. Sei lá, qualquer... Tá, tem uma criança com Odeio a TikTok muito alto aqui. Mas enfim. Num caso como o do Endangered Species Act, a gente está lidando com questões de policy, não tem questões de princípio das pessoas em jogo. É uma questão de reconstruir o tipo de política pública, de objetivo público geral, que se adequa e justifique as nossas práticas e que justifique a criação daquela lei. No caso como o das uniões homoafetivas, o que está em jogo parece ser uma questão de princípio também, não só uma mera questão de política. E quando a gente coloca isso em jogo, desconsiderar sei lá, o que a gente poderia chamar desses dados interpretativos, enfim, o que o Dworkin chama aqui esses statements of purpose das legislações, como que ficou em português? Os enunciados de propósito das leis, enfim, as elaborações, por exemplo, as comissões de elaboração, é ótimo, as assembleias constituintes de redação das normas constitucionais. Quando a gente vê, por exemplo, que explicitamente o artigo, vai me faltar o número, mas é o artigo que fala da família como união entre homem e mulher. Aquilo foi pensado explicitamente para blindar esse artigo constitucional dos chamados lobbies gays, como eles estavam chamando na época, por exemplo. Isso é algo que ganharia um peso muito grande se a gente estivesse falando, eventualmente, de um caso de uma justificação de política pública, por exemplo. Mas o que está em jogo aqui é que essa interpretação, ela não só parece, já pareceria, a princípio, como uma questão de, não sei, como um defeito, no sentido de que é incoerente com o resto a nossa prática jurídica vista na sua melhor luz, mas quando a gente olha para a coisa como uma questão de princípio, esse fato parece, eu não sei, ele parece ficar ainda mais, ganhar um peso ainda maior, de forma que eu acho que a primazia do texto perde muito em peso, pelo menos. Não é que vai ser rejeitado, porque não é uma questão de tudo ou nada, num caso como esses, para o Dworkin, mas o peso, ou melhor ainda, o peso argumentativo meu para ignorar esses enunciados de propósito, por exemplo, na elaboração de determinada lei, de determinada norma constitucional, eu acho que o peso que eu tenho, vamos dizer, o ônus argumentativo que eu tenho para ignorar esse tipo de coisa, ele diminui consideravelmente num caso como esse. Eu tenho a impressão, pelo menos, lendo do Word. Mas pode ser que eu esteja viajando completamente. Não sei o que vocês acham sobre essa parte. Pois é, ainda com relação a esse assunto que tu falou, não a questão em si, mas o que o Dworkin fala sobre a interpretação de legislação, não quer dizer, de fato, que a gente não tenha que levar em conta questões de princípio, né? Só tem a ver com favorecer ideias de política. Porque a gente também não, eu não sei, não faz muito sentido para mim se a gente fosse ignorar questões de princípio em, sei lá, se fosse o caso de uma legislação que efetivamente trata de questões de princípio, e não só de política. Não existe um impedimento nesse tipo
O direito como integridade não vai prever o impedimento à análise de princípio, né? Não parece sugerir isso, pelo menos. Eu, desculpa, eu realmente não entendi o último ponto. Você só pode repetir ele, desculpa. Sim, eu perguntei se parece que esse capítulo sugere que a gente deveria. Tipo, para mim não parece que o direito como integridade prescreveria, na sua dimensão normativa, um impedimento a acesso de questões de princípio na análise de interpretação de leis e estatutos. Só diz que a gente deveria favorecer políticas, né? Análise de políticas e objetivos. Mas não quer dizer que a gente não pode discutir questões de princípio, né? Sim, sim, eu acho que na maioria dos casos eles vão estar entrelaçados de alguma forma. Mas o que eu acho que a diferença fundamental é que quando a gente está falando, isso está muito ligado, eu acho, à concepção que o direito como integridade tem do nosso arranjo institucional e de questões como próprias questões de novo, de fairness, Uhum. do E fato de sempre que. que, enfim, de que o legislativo são os nossos representantes, que os juízes não, e, Sim, sim, sim. enfim, e que o juiz, quando ele está decidindo, ele tem que... toda aquela coisa, né? E que, normalmente, quando uma legislação ela é criada, aquele ponto que o Dworkin ele só menciona no finalzinho do capítulo anterior O ou mesmo, só que. ainda... É. Ah, é o mesmo isso. De que, enfim, o legislador, ele, nesse esquema de igualdade, da igualdade de recursos que a gente está vendo, o legislador, ele não necessariamente está preso a tomar toda a decisão política dele, de como fazer uma distribuição de recursos, ou como, enfim, desenvolver nosso arranjo institucional de acordo com questões de princípio somente. Claro que ele não pode violar direitos, né? Mas ele pode querer fazer algo que aumente, sei lá, a utilidade da sociedade como um todo, ou o bem-estar, para não falar de utilidade, sei lá, dos fazendeiros do sul do Brasil, porque isso vai melhorar toda a nossa economia, ainda que isso não seja a concepção que, sei lá, seria realmente exigida da igualdade de recursos se isso fosse tomado como uma questão de princípio do que é realmente devido a cada pessoa, por exemplo, aos fazendeiros do norte, ou aos não fazendeiros, no geral. Tá, não, tranquilo. Acho que essa parte a gente conseguiu mais ou menos mapear. O que fica, deixa eu ver. Acho que o que a gente fica, então, é a próxima do João, a gente está indo, mas a gente pode voltar. Mas a gente está indo para quando. Aquele dos Statutes Over Time. Eu não lembro como é o grande argumento desse trecho. Eu acho que eu estava com ele aberto e não. Hum, primeiro que ele rejeita a ideia de que existe um momento canônico na criação de uma lei que ela deveria ser interpretada conforme aquele momento canônico, né? De fato, essa é uma das primeiras coisas que ele fala nessa parte. E também menciona que não existem pessoas que têm, entre aspas, um direito exclusivo de serem interpretadas, sei lá, o legislativo. Vamos pegar o do Código de Processo Penal de 1941, um dos piores momentos da nossa história. A gente tem que interpretar como o Francisco de Campos queria que a gente interpretasse, né? Então a gente estaria perseguindo o comunista até agora, se a gente fizesse isso. Não que a gente não faça às vezes, né? Mas, enfim, ele fala que não tem nada que justifica a gente interpretar dessa maneira, que existem pessoas particulares que merecem ser interpretadas como framers, ele fala, né, da legislação. Só que eu não lembro agora qual é o restante. Então, eu sei que a gente tem que considerar que a passagem do tempo afeta o estatuto, né, a legislação. Pode falar, João, por favor, diga. Por enquanto, só uma pergunta, e não necessariamente que a gente tenha que voltar, mas vocês já passaram, então, por toda a parte sobre o argumento sobre fairness e A gente sobre essa passou bastante. distinção entre promessas e propósitos, né? Eu falei até, eu passei essa parte Ah, e beleza. falei que eu não lembro da sutileza entre a diferença entre as duas. Eu mencionei uns exemplos, mas ficou, tipo, horrível. Então a gente pode Ok. voltar ali, voltar agora ou depois.
Pode ser depois mesmo, só pra não cortar a tua linha de raciocínio, não. Embora eu já tenha cortado um pouco. Não Mas tem é, a linha também, então não faz mal. o argumento dele. Qual que era a questão que você tinha levantado exatamente? É Era qual é problemático que o direito com a integridade não necessariamente vê a necessidade de interpretar a, a lei de acordo com o tempo em que que ela foi criada, necessariamente. Eu não lembrava qual era, porque eu lembro quais são as premissas dele ali sobre o fato de que não existem pessoas que tenham que ser tratadas como se elas tivessem estabelecido o significado de uma lei para sempre, só naquele momento canônico que o texto nasceu. Uhum. E é isso, tipo, eu só falei disso, mas eu não lembro qual é o argumento a favor do direito com integridade. Tipo, eu entendo o argumento contra os originalistas, por exemplo. Eu não lembro como é que ele faz o argumento a favor do direito com integridade nesse ponto. Pois é, eu acho que ele não fornece o argumento aqui, porque eu acho que ele trata, ele parte do pressuposto de que a gente já rejeitou a teoria do significado do falante, porque ela sim tem como esse upshot é ótimo, esse corolário dela que a gente tem, que como a legislação ela é sei lá, alguma forma de comunicação institucional e que interpretar ela e procurar fazer um tipo de interpretação conversacional dessa comunicação. Então a gente tem que determinar quem é falante, quem conta como é falante, quem é o falante, o que foi comunicado, ou melhor dizendo, o que foi comunicado, o que significa identificar os estados mentais desses falantes e determinar o tempo em que isso foi falado, que determina, sei lá, determina a extensão dessa comunicação. Mas, eu acho que como ele está... Esse era o único ponto de todas essas problemáticas da teoria do falante que ele não menciona. Eu até tinha falado isso na reunião anterior. E eu acho que ele trata isso. Ele não fornece aqui um argumento, mas ele trata de como a gente já rejeitou aqui por todos aqueles pontos a teoria do significado do falante como uma interpretação plausível da legislação. A gente não tem mais que lidar com esse problema e a gente não está preso a ter que tomar algum tempo determinado como um tempo canônico para a interpretação de uma legislação. Ele vai mencionar, na verdade, um outro ponto, não é exatamente um argumento que ele vai formular, mas o ponto dele de por que a gente não tem que fazer isso. Né? Que é aquela ideia de que a gente não... Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, a página... É a 348 mesmo, né, que ele fala sobre isso. Aqui, o método do Hércules desafia aquele aspecto da teoria do significado do falante, bem, sei lá, bem como todo o resto. A teoria o método do Hércules, ele rejeita a pressuposição de um momento canônico no qual uma lei é nascida e que tem como esse tempo todo o significado que ela sempre terá. Ele rejeita isso porque essa é uma interpretação bem, de novo, é por isso que eu acho que não é nem um argumento do Dworkin, é mais é até meio É só fazer. é um Porque floreado dele, mas mas eu acho que comunica bem o ponto, que o Hércules ele não interpreta só o texto da lei, ele interpreta a sua vida, o processo onde ele começa, o processo antes da elaboração dessa lei, que levou à criação dessa lei, mas também como ela se estende até esse período. A gente tem que ver, inclusive, as interpretações contemporâneas dessa lei não como uma extensão ou como uma emenda a essa lei, mas como o modo como essa lei se estende hoje de acordo com a concepção que nós temos hoje do direito e de acordo, inclusive, com o que os nossos representantes, os nossos juízes, que de certa forma falam pelo Estado como um todo, que quando não tem uma controvérsia em redor desse enunciado de propósito, contam como, vamos dizer, como as intenções, sei lá, as intenções dessa comunidade como um todo, de como que ela quer olhar para essas questões, né, para esses problemas morais em redor do quais ela regular, sei lá, quer regular de alguma forma.
Pode falar, Victor. Victor. Duas coisas que eu pensei sobre o ponto. A primeira é um pouco sobre essa questão entre intenções, convicções e fossilização. Embora o Dworkin formule como crítica tudo que ele escreve a teoria das intenções, parece que ele, na verdade, está propondo um aperfeiçoamento do tipo... atualmente, pessoas usam a ficção de intenção do legislador como, vamos dizer, cânone putativo do que se deve usar para interpretar a legislação. Ele quer substituir isso pelas convicções, afirmando que assim, as convicções que se extrai da histórico são guias mais seguros do que as intenções, porque é mais fácil de determinar de algum modo. Só que isso não parece, é o que eu queria falar, não parece que isso por si só já resolve o problema do originalismo, porque, embora intenção no momento do voto seja uma coisa muito fortemente ligada, você ainda poderia ter uma leitura mais fixada no tempo das convicções, do tipo, as convicções que contam são as convicções no momento do voto. E aí você ainda teria originalismo ainda de convicção. Aí você teria que combinar isso junto com a evolução no tempo, a mudança das convicções, e em qual momento as convicções contam para repelir tudo do originalismo. Pelo menos como eu li. Eu odeio uma coisa que eu vou adiantar esse problema que eu ia falar no final. Depois a gente volta, João, lá naquilo que tu ia mencionar, que a gente entrar as pessoas batido, e a gente termina. Mas é que uma coisa que eu ia considerar sobre esse capítulo, e talvez sobre todos os outros, eu não sei se o fato, e a gente conversou sobre isso, talvez eu esteja batendo uma tecla que a gente já bateu muitas vezes, mas é o fato de que ele não construiu os argumentos mais fortes para essas teorias que ele busca se opor, e eu não sei até que ponto isso não prejudica o nosso entendimento da melhor versão do direito como integridade, sabe? Eu tenho uma dificuldade muito grande em parar, porque teria muito trabalho também, e talvez por isso que o Dworkin simplificou muito, tipo, se a gente fosse efetivamente pegar alguma teoria mais forte do originalismo, ou lá no começo do convencionalismo, como convencionalismo mais existente, sei lá, uma versão melhor, a gente não entraria em muitas questões que, na verdade, sei lá, eles não necessariamente discordariam do Dworkin, eles considerariam muita coisa para ele. Eu não sei o quanto o direito como integridade é uma objeção para as outras teorias. Eu tenho uma dificuldade muito grande em conseguir entender o que são as outras teorias também, em função disso. Então, toda vez que a gente toca nessa questão de... às vezes, a gente já tocou lá no convencionalismo, Victor, a gente tocou muito nisso, tipo, mas isso aqui nem serve para o convencionalismo. Isso porque a gente conhece o que ele está falando de convencionalismo. Nesse trecho do originalismo, eu nem conheço. Só que como a gente sabe como ele lidou com as outras questões com relação ao convencionalismo que a gente conhece mais, já deu para ver que muitas das críticas que ele fez não servem, mas a gente consegue, tipo, tá, mas se eles estivessem dizendo isso, a gente sabe que o Dworkin teria uma objeção. A gente tem esse problema de, tipo, tá, mas talvez isso não adicione em nada, não é uma crítica que adiciona absolutamente nada, porque aquilo que ele tá falando não existe, sabe? Aquela crítica que ele tá fazendo, consequentemente, não ataca ninguém, não ataca nenhuma teoria, no caso. Uhum. E eu tenho essa dificuldade, tipo, com o que tu falou, justamente por isso eu não consigo parar e estabelecer, tá, isso aqui é a versão que ele efetivamente está atacando, porque a gente tenta se ater só ao que ele está atacando. E assim, honestamente, a gente concede muita coisa para ele, porque na maioria das vezes ele tá certo com relação às críticas que ele faz. Pelo menos parece, na maioria das vezes, estar certo. Então, eu tenho essa dificuldade que, tipo, tá, eu consigo entender como a teoria dele pode fazer sentido, dadas essas considerações que estão aqui. Agora, contra outras teorias, numa versão forte, e sei lá, com algum interlocutor real dessa teoria, eu já tenho as minhas dúvidas, porque eu tenho certeza que os próprios... Eu posso não concordar com os originalistas. Assim, eu posso discordar muito, mas eu tenho certeza que as respostas que eles dariam seriam muito, muito mais profundas e muito mais além do que essas objeções que o Dworkin responde, sabe? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de, tipo, simplesmente superar esse ponto para entrar no debate. Eu tô com isso na cabeça e eu sinto que eu perdi boa parte do livro, ou pelo menos eu vou chegar no final do livro e pensar, meu Deus, eu entendi a teoria da integridade, entre aspas, né? Entendi, tô tentando entender.
Só que a minha visão tá muito, muito, tipo, eu tendo a enfraquecer ela em função disso, sabe? Porque eu fico com a dúvida de até que ponto essa teoria tá efetivamente dialogando com outras teorias, até quando isso é um problema para a própria teoria, sabe? Mas enfim, tipo, o grande comentário que não ajudou em nada. Mas Não, assim, totalmente. Só antes do Jean falar, é exatamente isso, mas assim, eu acho que até na versão super enfraquecida e enviesada de originalismo que ele apresenta, ele não fala de originalismo, né? Mas ele tá se referindo a isso. Me parece que a mudança de intenções para convicções não é suficiente para você repelir assim, a fixação no ponto inicial da legislação. Você precisa também. Convicções parece que combinam melhor com a evolução histórica, porque intenção, quando se manifesta em um momento só, a convicção sempre está ali. Mas você ainda poderia fixar no tempo o momento em que você considera as convicções e ficar ali, desconsiderar o que veio depois. Então acho que ele precisa combinar as duas coisas para fazer o modelo funcionar. Aí, agora. eu não sei até que ponto um originalista, por exemplo, defenderia no mesmo sentido, né, com relação a. Não um originalista existente, mas o originalista desse texto. Eu efetivamente não sei, eu não sei se o João vai falar algo nesse sentido. Se for, por favor, João, fale. Mas quando tu falou, eu até pensei nisso, só que como eu realmente tenho dificuldade de estabelecer que tipo de comprometimento implica essa teoria, se, por exemplo, ele poderia considerar, não, a gente pode interpretar assim com relação ao que a gente fala hoje, porém o grande ponto é tu ainda vai ter que olhar para o que foi dito no momento daquele marco canônico, que é um marco canônico, tipo, ele não poderia abrir mão e dizer, não, a gente considera hoje, mas tu não vai desconsiderar o momento canônico, sabe? João, por favor. Eu não, enfim, eu não tive resposta nenhuma, né? Pois é, a impressão que eu tenho é que a distinção, o Dworkin, o que ele usa para diferenciar sei lá, teorias originalistas, ou teorias qual que é o nome? Teorias do significado do falante, da teoria dele, é que não é nem o fato de que as duas, de que uma delas afirma que a intenção ou a convicção dos legisladores originais de uma lei tem que ser levada em consideração, porque o direito como integridade também vai levar isso em consideração. Eu acho que é muito mais. E a assunção que ele faz, eu acho, e eu não sei se ela é exatamente razoável, realmente uma dúvida sincera, não é nenhum comentário malicioso, é que a teoria originalista, ou como ele chama, a teoria do significado do falante, é uma teoria que parte do pressuposto de que uma legislação é alguma forma de comunicação institucional e que o jeito correto de interpretar uma comunicação institucional é através desse tipo de interpretação, não de uma interpretação construtiva, mas de uma interpretação conversacional, que procura, vamos dizer, idealmente procuraria por estados mentais e, de forma mais pragmática, procuraria assumir, sei lá, o que o falante realmente quis dizer quando ele disse o que ele de fato disse. Enquanto que porque eu acho que o que o Dworkin está querendo afirmar nesse ponto, e de novo, eu acho que esse é o ponto. Eu não sei até que ponto. Estou falando muito ponto, mas. Eu não sei até que ponto essa pressuposição do Dworkin é uma pressuposição plausível sobre o que afirmam as teorias originalistas. Ou se esse é o único jeito de caracterizar uma teoria que coloca que interpretar uma lei é interpretar ela de acordo com a intenção dos autores dela. Mas o que o Dworkin me parece fazer aqui é tratar todos todas essas coisas, como a intenção dos legisladores originais, quanto esses enunciados do propósito da lei, preâmbulos de leis, etc., etc., como dados interpretativos que a gente tem que levar em consideração e aos quais a gente tem que se adequar, a nossa interpretação tem que se adequar, tanto por uma questão de considerações formais de adequação, quanto por uma questão desses aspectos mais políticos da dimensão de adequação, como, por exemplo, o fato de que uma interpretação de uma lei que não leva em conta
vamos dizer, os propósitos que foram comunicados, vamos dizer, pela comunidade tomada como um todo, como o propósito dessa lei, derrotaria o propósito daquela vantagem prática do direito como integridade que ele menciona lá atrás e que ele traz aqui de novo, que é, deixa eu até voltar para esse ponto. Enfim, aquela vantagem de que as pessoas vão conseguir desenvolver a atitude protestante delas em relação à prática jurídica de uma maneira mais eficiente e mais frutífera se as ações da comunidade tomada como um todo forem coerentes com o que ela disse anteriormente, né? Vamos dizer, e se ela deixa de fazer isso, ela derrota esse propósito e a gente perde aquela utilidade, aquela vantagem prática do direito como integridade, que foi uma das razões pelas quais a gente aceitou o direito como integridade frente a outras concepções da comunidade, ou de outras concepções da prática jurídica, como o pragmatismo, né? Lá há 2 capítulos atrás, né? Mas, de novo, eu acho que o grande problema aqui é realmente o problema de como o Dworkin trata os interlocutores teóricos dele, né? A gente sempre volta para esse ponto e é chato, mas realmente eu acho que prejudica, no fim, ao menos um pouco, o próprio direito como integridade, o fato de que muitas premissas que a gente está assumindo e em razão das quais a gente aceitou o direito como integridade, ou o argumento em favor do direito como integridade, são premissas que a gente está pressupondo, a gente está assumindo para o bem do argumento, né? Supondo que realmente toda a teoria do direito é interpretada da melhor forma, uma teoria interpretativa. Supondo que realmente, então, todas as teorias positivistas do direito têm que ser interpretadas provavelmente como alguma forma de convencionalismo ou de pragmatismo, e que o pragmatismo, na verdade, também é uma teoria interpretativa que procura ver a comunidade em sua melhor luz. Todas essas coisas acabam prejudicando o próprio argumento do Dworkin nesse ponto, eu acho. Né? E, enfim, não é procurar chutar cachorro morto nesse ponto, mas o próprio fato, isso não é nenhum argumento realmente técnico meu, mas o próprio fato de que em todas as respostas, ou quase todas as respostas dos interlocutores teóricos do Dworkin, de carne e osso, de verdade, que eles tiveram com ele, mencionam alguma forma de não é isso que eu quis dizer com a minha teoria, e realmente de forma genuína, como uma forma de enfim, falando isso de forma genuína e não procurando só sair pela tangente, sinalizam alguma coisa de problemática nesse tipo de argumentação dele. Né? Mas, enfim. Se não sinaliza, pelo menos eu tenho uma boa justificativa para falar a mesma coisa que eles ainda dizendo, mas não sou só eu que estou dizendo isso. Que horror. Acho que a gente pode voltar naquela parte e finalizar lá pro final mesmo e depois tecer comentários gerais. Se tu tiver vontade, João, para voltar. E desculpa se eu perdi essa parte da explicação. Eu recebi um e-mail de que minhas senhas vazaram de novo em algum lugar e eu tô. Ok, eu preciso usar aquele LastPass. Vai ter que ser. Então fiquei em choque se você já tiver falado e eu ignorei, é muito possível, tá? Mas se tu quiser voltar. Para qual ponto eu volto? Eu não sei onde que vocês iniciaram a discussão, só para não Não, chutar no molhado. certo, só que eu mencionei que naquela parte sobre propósitos e promessas, eu não consegui fazer uma grande diferenciação, porque eu diferenciei no meio da palavra de comprometimento, que fica tipo uma bosta, sabe? Tu falar, não é uma promessa, é um comprometimento, é uma declaração de Uhum. comprometimento, parece a mesma É, coisa, sabe? pra gente é a mesma coisa, quase, não? Ou quase. É. Eu diria que é a mesma coisa. Tá. Enfim, só um lembrete para todo mundo usar no mínimo um bitwarden da vida que proteja suas senhas, então. Mas, tá, deixa eu só voltar aqui com um livro para não me perder, mais que eu já estou me perdendo hoje. Tá, isso a gente tá no original, então na página 329, certo? Agora a gente tá na original 342, que daí vai para aquela parte do promessas e propósitos. Não é isso? Ah, tá, perdão. Eu tava
Eu tava lá atrás, naquela parte conflicting and dominant convictions. Tá. Daí a gente até já passou. Era sobre essa daqui das promessas que tu queria falar, não era? Ah, era. Desculpa, eu que me confundi aqui, mas era isso mesmo. Então tá. Ah, eu acho que o que a gente tem que levar de realmente fundamental nessa distinção aqui é que, em primeiro lugar, que eu acho que isso é uma distinção de grau aqui no Dworkin. A gente está falando de uma distinção qualitativa sobre o que a gente tem que levar em consideração e de que forma a gente tem que levar em consideração quando a gente está interpretando alguma lei. Mas no peso que esses dados interpretativos têm dentro da nossa concepção de direito. Deixa eu ver aqui. Ele até menciona que o Hércules, para ele resolver o caso do Snail Darter, ele tem que interpretar a Endangered Species Act e procurar formar alguma concepção, algum esquema de princípio que justifique e se adeque a isso aí é ótimo, a essa lei, esse ato, e enfim. E ele vai ter que levar em consideração, o ponto é, nenhum tipo de interpretação do Endangered Species Act poderia deixar de levar em consideração que vamos dizer, as decisões de moralidade política e as declarações formais do ponto e intenção dessa lei são dados interpretativos com um peso considerável para a nossa interpretação. Né? A coisa é... Primeiro ele vai partir aquela objeção possível, que não é exatamente uma objeção muito... Enfim, eu não acho exatamente uma objeção muito interessante, mas tanto quanto ela é didática para a gente entender a distinção que o Dworkin vai fazer, é que a objeção seria de que declarações informais da intenção, do propósito de uma lei, elas não teriam um peso tão considerável na nossa interpretação da lei, porque quando o legislador quer tornar esse tipo de intenção algo, vamos dizer, ele quer tornar essa declaração como o cânone interpretativo dessa lei, ele tem dispositivos institucionais para fazer isso. Ele tem ferramentas no alcance dele. Ele, por exemplo, menciona que na prática jurídica britânica, a prática jurídica britânica insiste que, vamos dizer, que alegações feitas no parlamento não devem ser usadas como guias para a interpretação de estatutos, a não ser que isso esteja dentro da própria lei de alguma forma, ou do preâmbulo da lei, não tenho certeza agora. Mas, enfim, esse é o ponto da objeção. O que o Dworkin vai mencionar aqui é que isso é útil não para a gente apontar para o fato de que, bom, a prática jurídica americana é diferente da prática britânica, mas porque isso mostra que, enfim, que esse tipo de observações mais informais dos legisladores sobre o propósito da lei, elas têm um lugar intermediário entre essas declarações formais de propósito e controvérsias sobre a própria lei, vamos dizer assim. Ele vai apontar isso na nossa prática moral, para essa distinção que a gente faz entre... Como que ficou a tradução mesmo, Bárbara? Ficou promessas e comprometimentos, é isso mesmo? Não, Não, eu não olhei. promessa e... Não, e declaração de intenção. Statement of intention. Aqui. Ah, tá falando. Tá, entendi. Achei que tava na outra parte. Não, ainda é só aqui, na analogia que ele faz com vamos dizer, nossas práticas morais.
em ambos os casos, a gente tem que levar isso em consideração como alguma forma de comprometimento. E essas duas coisas, elas implicam uma forma de comprometimento moral nosso, com como as outras pessoas vão lidar com esse tipo de coisa que a gente alega. Por exemplo, no caso, você chegou a mencionar os exemplos que ele dá do Pode falar, sobrinho. eu Igor. Não, não falei, não falei. Ah, tá, beleza. Só para não repetir. O exemplo que eu acho... Ele dá dois exemplos. De grossíssimo modo. Um é que, por exemplo, ele dá uma nota de $100 pro sobrinho dele. E quando o sobrinho fala, tio Ronald, eu quero virar militar quando eu for adulto. E aí ele dá, não, que bacana, tá aqui, R$ 100, eu quero te ajudar a você ir atrás dos seus sonhos. Agora, o que ele vai pedir pra gente assumir logo em seguida é que esse sobrinho dele vai assumir que o Dworkin vai querer ajudar ele de outras formas também. E essa é uma, vamos dizer, é um tipo de assunção, um tipo de pressuposição razoável. Esse é um ponto mais ou menos importante da gente ter em mente. Agora, vamos supor que mais para frente, sei lá, o Dworkin leu sobre os desvelamentos da guerra no Vietnã, ou então sobre a própria estrutura militar, sobre a imoralidade inerente dela, qualquer coisa assim, e que num próximo compromisso um próximo encontro com o tio, ele se negue, com o sobrinho, ele se negue, por exemplo, a introduzir os amigos militares para esse sobrinho dele, porque ele acha que a carreira militar, na verdade, não é uma boa carreira, é uma carreira imoral e que ele quer algo melhor para o sobrinho dele. O sobrinho dele tem algum tipo de razão para estar decepcionado com ele de alguma forma, porque ele deu a entender, não é de todo irrazoável assumir que ele se comprometeu a ajudar ele de alguma forma com a carreira e agora ele mudou de opinião. A questão é, o Dworkin não se comprometeu a, por exemplo, não se comprometeu com algo como eu me comprometo a introduzir os meus amigos militares para você ter bons relacionamentos. E mais, ele mudou de opinião e, vamos supor, apresentou razões pelas quais razões para a crença dele ter mudado, por exemplo. Esse é um exemplo. Outro exemplo que ele vai dar é o de que ele é acho que ele é dono de uma fábrica, ou prefeito, alguma coisa assim, acho que é dono de uma fábrica. Isso, ele é dono de uma fábrica e ele promete à comunidade que ele vai instalar e manter qualquer tipo de dispositivo razoável, e ele coloca aspas no razoável, para garantir que a fábrica não aumente a quantidade de poluição que ela emite. Logo em seguida, ele dá uma entrevista na televisão e ele fala que um certo dispositivo X é razoável, que provavelmente se segue que ele vai instalar esse dispositivo. Agora, um tempo depois, ele não instala esse dispositivo, e quando ele é perguntado sobre isso, sobre essa possível incoerência moral dele, ele fala que não, eu pensei mais um pouco sobre isso, e na verdade eu acho que não é que eu mudei de opinião sobre a minha postura moral mais geral, mas é que esse dispositivo, na verdade, ele não é razoável. Sei lá, porque na verdade instalar ele causaria mais danos econômicos do que a poluição que seria emitida, qualquer coisa assim. O ponto do Dworkin aqui, nesses dois casos, ele não se comprometeu com uma ação específica, mas comprometeu com esse tipo de premissa moral mais abstrata, de compromisso moral mais abstrato, e que é realmente lastimável, em um certo sentido, que ele não tenha mudado de opinião antes e comunicado à comunidade antes, e que, de certa forma, ele até fala, ele deve um tipo de perdão ao sobrinho dele e à comunidade, nos dois casos respectivamente, mas que a situação seria muito diferente e vamos dizer, a responsabilidade moral dele, ou a imoralidade dele, em certo sentido, seria muito maior se ele tivesse comprometido com, por exemplo, introduzir os amigos militares dele para o sobrinho dele, ou se comprometido explicitamente de instalar aquele dispositivo. E essa é a distinção aqui, é uma entre esse tipo de promessa, que ele vai falar que a promessa ela tem um caráter principalmente performativo,
e aí ele vai usar a expressão, e portanto uma vida própria, o que quer que isso queira dizer, ele tem uma nota para isso, para quem quiser dar uma olhada. Enquanto que esse tipo de declaração de intenção, ela é muito mais um tipo de declaração, um report, né, do que um tipo de performance. E que, de certa forma, e que essa é uma distinção que ela não pode colapsar, esse é um ponto importante dele, porque isso só tornaria... Como que ele coloca? Desculpa, só para não falar nenhuma besteira, deixa eu só parar aqui. Aqui, colapsar a declaração na promessa faria com que a gente sumisse com essa noção de declaração de intenção e só aumentaria, vamos dizer, aumentaria o ato performativo. O ponto não que isso ajude, eu acho que o ponto principal é que o tipo de comprometimento moral que eu tenho quando me comprometo com alguma ação, com algo especificamente, ela é muito maior quando eu declaro algum tipo de intenção, não uma promessa, e depois venho mudar de ideia, por exemplo. E eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente pode fazer a distinção, voltando agora para a prática jurídica, entre esse tipo de declaração informal sobre como essa lei deveria ser tratada, por exemplo, em assembleias legislativas, assembleias constituintes, etc. E, sei lá, por exemplo, a lei de introdução ao direito brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Eu consegui entender. Eu não sei se todo mundo conseguiu entender. Essa parte, quando o Dworkin entra nessas diferenciações de palavra, é muito engraçado. Porque fica muito em termos muito filosóficos. Tipo, ele não fala num jeito exatamente filosófico que ele fala. Ele fala como se ele tivesse... Ele escreve como se ele estivesse falando. Isso a gente já notou. Ou pelo menos é mais fácil entender quando a gente interpreta ele como se ele estivesse falando. Enfim, comentários de rodapé assim do texto. A gente já passou pela parte. Primeiro, obrigado, né, João, porque tu entrou no meio e teve que lembrar desse ponto. A gente também tem o ponto. Vitor, por favor, antes da gente passar. Você não ia falar alguma coisa sobre essa de agora, não? Não, porque eu não tenho nada para falar desse ponto, por isso que eu não falei tá. nada. Pode falar. O que eu ia falar, lendo essa parte, eu acho que essa noção que ele apresenta é um pouco mais problemática do que ele faz parecer por uma coisa que o João falou. É o seguinte, parece que ele coloca um pouco como a diferença entre uma afirmação em que a pessoa está se vinculando a alguma coisa, a fazer alguma coisa, e outra que está explicando por que ela se vinculou. Em alguns pontos parece que ele está falando uma coisa normativa, outra só uma afirmação de fato, mas como o João falou, parece que na verdade é mais uma diferença de grau e não do tipo de afirmação. Isso pode gerar um problema, por exemplo, se você for extrair isso de uma fala, você pode não ser capaz de identificar o que é justificação e o que é uma promessa. Porque, às vezes, por exemplo, você pode justificar uma promessa em termos de uma promessa maior. Eu vou botar na lei X porque a lei X tende a promover uma justiça mais justa. O que é promessa e o que é justificação? Vamos falar alguma outra coisa também sobre isso? Esse caso seria até interessante a gente tentar pegar alguma coisa mais concreta, porque eu tenho a mesma impressão quando eu li da primeira vez, que uma coisa é dar esse exemplo e conseguir situar, porque tipo, já tinha um exemplo em mente, sabe? Outra um pouco mais diferente é quando tu tá realmente diante da prática e tu tem que se fazer essa pergunta, de fato, isso é um problema. Quer dizer, pode ser um problema também, não sei se é, sabe? Isso é só coisa na minha cabeça. Sei lá, um exemplo concreto tirado da minha cabeça agora. A gente vai votar para privatizar a Caixa Federal, Caixa do Governo Federal, porque privatizar empresas tende a gerar uma cidade mais justa. Aí qual que é a promessa, qual é a explicação? Não, foi um péssimo exemplo, porque cidade mais justa é uma coisa tão genérica que pode dar a entender. É que eu não sei também se tem a ver com justificação em si, porque o que ele parece tá querendo dizer
de fato é uma questão de grau. Não é exatamente só o fornecimento de uma explicação, mas uma especificação dentro daquela promessa. É tipo aquele exemplo do tio. Uma coisa é ele dizer, né, que ele quer ajudar o, o sobrinho dele na carreira militar, e outra coisa é ele dizer, eu vou te apresentar aos meus amigos. Então, tipo, Uhum. eu não sei também como dar um exemplo na prática sobre isso. Eu acho que talvez dê para pensar uma modificação desse exemplo. Por exemplo, ele fala: eu vou te ajudar dando dinheiro para ajudar a carreira militar. Aí ele pode tanto depois manter a questão do dinheiro, mas falar: não, vai ser para outra coisa, porque eu não sou mais a favor do militar. Como ele pode falar: não, a promessa de verdade era te ajudar na vida militar, então não vou mais te dar dinheiro, eu vou te apresentar meu amigo. Então, assim, quando não está claro qual que é a promessa e qual que é a explicação de intenções, você tem essa sutileza de que você pode ter algum, assim, se você for, não sei, um advogado, você pode colocar expressamente o que é vinculante e o que não é. Mas se você for extrair isso de uma afirmação, tem um certo grau de arbitrariedade, o que você vai fixar como o que é promessa e o que você vai fixar como o que é explicação. E parece que ele passa por cima disso, ele nem entra nisso porque ele dá a entender que a diferença é maior do que realmente é. Eu não vejo ele falando que é de grau, por exemplo, vocês falaram, parece certo, mas eu não vejo ele falando isso. Sim, 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 sim. João. Eu, eu acho que, inclusive, eu acho que vocês dois estão tocando um ponto possivelmente bem relevante. Eu teria que reler para ter certeza do que eu acho agora. Mas a impressão que eu tenho é que toda essa sessão ela acaba sendo um pouco mais complicado de dizer exatamente o que o Dworkin tem em mente, porque ele não tem exatamente uma concepção ou uma teoria filosófica da promessa, assim, do que é exatamente uma promessa. É algum tipo de comprometimento, mas enfim. Mas para mim a ideia é muito mais e toda essa noção do que é uma, como é que ele coloca? Da promessa como algo principalmente performativo em caráter é um pouco em si um pouco obscura para mim. Mas eu acho que o ponto principal é que quando a gente está falando de uma intenção, a gente está falando, sei lá, de algum tipo de disposição moral que a gente tem, da declaração de algum tipo de disposição moral que a gente tem. Por exemplo, eu quero te ajudar, enquanto que no outro a gente informando, a gente implicitamente está informando algum tipo de disposição moral que a gente tem, mas mais do que isso, a gente está se engajando, se comprometendo com algum tipo de obrigação moral em razão desse próprio ato de fala nosso, de alguma forma. Enfim, no sentido de quando tu prometo algo, eu me comprometo a fazer qualquer que seja FI. E claramente quando a gente se compromete com alguma coisa, a não ser que a gente, sei lá, se comprometa com algo por sorteio ou qualquer coisa desse tipo, se é que isso é possível de alguma forma, a gente está sinalizando implicitamente algum tipo de intenção nossa, algum tipo de disposição moral em relação a algum assunto. Por exemplo, eu me comprometo a terminar de escrever o artigo até a publicação contigo, Bárbara. Isso é uma promessa e, se ela é verdade ou não é outra questão, que sinaliza algum tipo de disposição moral minha em relação à atividade de fazer isso, o tipo de relação de amizade que eu tenho com você, etc, etc, por exemplo. Mas eu acho que o ponto aqui é que, enquanto que, no caso da promessa, vamos dizer, a quebra da minha promessa dá vazão a algum tipo de responsabilidade ou algum tipo de avaliação moral sobre mim muito mais pesada, quando eu mudo de opinião, por outro lado, sobre esse tipo de disposição moral que eu tenho sobre algum assunto, sobre alguma pessoa, ou em relação a alguma pessoa, isso tem algum peso no sentido de que, poxa, você poderia ter me avisado que você mudou de ideia sobre sua intenção de me ajudar com um artigo. Mas não necessariamente ele dá vazão à minha
mudança de ideia dá vazão a esse mesmo tipo de responsabilização a qual vou estar sujeito, ou o tipo de avaliação moral que os outros vão atribuir a mim. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. E para mim, é um tipo de mesmo distinção de grau, ou mesmo muito análogo a essas várias distinções que o Dworkin faz, por exemplo, entre conceito e concepção, ou... Tinha um outro exemplo que eu estava na minha cabeça agora, mas me fugiu, muito parecido, entre... Ai, desculpa, eu esqueci mesmo. Meio constrangedor, mas tinha ele tem um outro tipo de distinção muito parecido com essa. Mas eu acho que o principal argumento dele a favor desse ponto, eu acho que está lá na página 346. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Que é um ponto de... um argumento sobre a justificação da nossa concepção da nossa comunidade como uma comunidade de princípio. Ele está falando lá do Hércules, e ele menciona que o Hércules, ele reconhece que a legislação ela é vista em uma melhor luz, todo o resto sendo igual, quando o Estado não engana, mas quando ele não misleads. Qual é uma tradução boa para isso nesse contexto? Quando ele não Tá bom? engana, ele leva as pessoas a um mau entendimento. Enfim, quando ele não confunde as pessoas, quando ela não engana, tem algo de intencional, mas enfim, vocês entenderam o ponto, eu acho. E por essa razão, o Hércules vai preferir alguma interpretação que corresponda a esse tipo de enunciado mais formal sobre a intenção ou propósito de uma legislação. Porque quando o Hércules ele opta, e é possível que ele opte, pelo que eu entendo do Dworkin, por uma interpretação dessa legislação que não leva em conta essa intenção formal, como é o caso, por exemplo, das uniões homoafetivas, por exemplo, ele não levar isso em conta tem um preço muito alto, que é diminuir um pouco o apelo daquele argumento em favor de uma comunidade de princípio e, portanto, em última análise, a concepção do direito como integridade, que é o fato, que é aquele argumento como que ele coloca? Da vantagem prática de assumir o direito como integridade, que é o desenvolvimento orgânico nos membros dessa comunidade de uma concepção desse esquema de princípio assumido pela comunidade como um todo. E pelo desenvolvimento dessa atitude protestante que cada pessoa vai desenvolver individualmente e refinar sobre qual é o tipo de esquema de princípios assumido pela comunidade como um todo e ao qual todo cidadão se compromete. Por todos aqueles motivos que a gente viu no capítulo da integridade legislativa. Né? Às vezes eu não enxergo o efeito cascata tão grande assim nessas ideias dele. Tipo, às vezes parece que dá pra tirar essa própria noção assim, de diferença da promessa e intenção. Que parece não vai modificar em nada, sabe? Eu não sei o quanto efetivamente modifica. Tipo, quando eu te ouço falando, parece muito convincente, mas quando eu tento refazer, eu fico tipo, meu Deus, não faz. Não é tão importante assim, sabe? Mas eu não sei. Eu ainda tô. É uma boa pergunta, eu não tenho certeza também, na verdade. Então, não sei. Não, sério, eu vou ter que um dia parar e ler. A gente tem que, quando terminar de ler esse livro, tentar situar algumas críticas. E eu vou fazer o esforço de não bater na mesma tecla de tipo, tá, essa aqui não era uma teoria que existia efetivamente. Tipo, a gente tentar só falar do jeito como integridade em si. Quando a gente terminar, a gente conversa o que é melhor fazer. Que eu não quero fugir de novo para tipo, fugir de ver as próprias objeções possíveis ao que está efetivamente escrito por ele. Então, a gente vê, vou ver se eu releio o livro. A gente faz tipo um hiato de algumas reuniões para a gente reler o que der do livro e fazer as principais críticas. Até com relação a isso, tipo, mas talvez se a gente só tira essa parte dessas distinções de grau, elas talvez não sejam tão relevantes assim para a teoria no todo. Sei lá, a gente vê isso, acho que no final, se a gente conseguir. Eu não sei se a gente ficou. O que mais? Pode falar, João. Pode interromper. É só uma pergunta mesmo para ver se eu não entendi vocês errado, mas
vocês acham, até que ponto vocês acham que essas distinções de grau são exatamente problemáticas no Dworkin? Digo, dentro da argumentação dele, se elas são exatamente plausíveis como representações. De como a gente usa realmente esses conceitos é outra questão, eu acho, mas do quão problemáticas elas são, sei lá, de alguma outra maneira. Victor, tu quer responder? Ou tu quer só falar de outra coisa, também pode falar. As duas coisas. Primeiro eu queria falar que, pensando um pouco mais, assim, tem uma diferença de grau, mas acho que não é só... Engraçado, eu pensei um pouco mais sobre essa distinção de agora. Eu acho que na coisa das explicações dos purposes tem mais de uma coisa. Algumas são promessas de... Tem diferença de grau em relação a promessas e outras não. Acho por isso que pode gerar um pouco de confusão, porque algumas, de fato, assim, em alguns exemplos você pode pensar que a pessoa faz uma promessa e ela usa uma descrição quase que fática, falando, eu fiz essa promessa, e meu motivo para fazer essa promessa é tal. Aí está bem claro a relação de subordinação, que a promessa é essa, e isso aqui é descrição. Mas em outros casos pode ser que não tenha uma diferença tão clara, essa realmente tem que selecionar. Então, engraçado, no caso da explicação expressa, não parece que é diferença de grau, porque realmente parece uma coisa diferente. Mas... E parece que o conceito de purpose dele tem um monte de coisa. Em alguns casos pode ser problemático, outros não. E isso, agora, a segunda parte é do que o João falou. O problema das distinções de grau, quando existem, é que você está reintroduzindo uma versão em miniatura do problema de hard case e soft case. Porque aí vai ter alguns casos em que é muito claro que, isso é uma promessa e isso é um purpose. Em outros casos, você vai ter que usar algum critério, que pode ser mais ou menos arbitrário, para decidir o que é uma coisa e o que é outra. Então, toda vez que você coloca alguma distinção de grau e alguma coisa que a fronteira não é tão clara como conceito analítico, você está reproduzindo esse problema em uma escala menor. Nesse caso, a gente vê bem claramente. O engraçado é que ele fala sobre esse problema, por exemplo, dos hard cases e soft cases. Ele simplesmente diz que essa distinção não precisa ser desenhada de qualquer maneira. Então acho que a resposta dele para essa questão da distinção de grau poderia ser muito parecida, sabe? Tipo, não precisa ser desenhada uma diferença, a gente não precisa de um critério que desenhe isso, porque, enfim, o que ele coloca, daí a gente pode ir para o último tópico para falar. Claro que o João pode me interromper e voltar nesse assunto. Mas é que talvez isso toque um pouco no último caso, que é quando ele fala sobre a linguagem ser clara ou não, em relação ao uso das palavras, que a linguagem, para ele, pelo menos pelo que eu entendi, não deixa de ser clara exatamente em função de uma palavra estar sendo usada assim ou assado. Ou a gente interpretar uma palavra assim ou assado não tem relação com a palavra em si. Tem relação a uma coisa um pouco mais complexa, que é a nossa intuição moral a respeito de como aquela lei em si vai ser interpretada, né? Não só da palavra em si. Então, talvez isso explique também essa questão da diferença de grau, que, tipo, a diferença de grau, ela vai ser extremamente, não exatamente arbitrária, também não tão aleatória, assim, porque ela é justificada justamente pelas nossas intuições morais a respeito dessas coisas. E só para não perder o ponto desse último, a gente volta, João, se tu quiser, no que o Vitor falou, mas só para não esquecer, então, desse último ponto, que eu acho que não ficou muito claro na apresentação do Rodrigo, é justamente que o Dworkin, quando ele vai falar desse ponto específico, daí, desculpa, Vitor, que eu vou fugir desse ponto, depois a gente volta. Só pra gente terminar antes do meio-dia, o pessoal que quiser ficar liberado pode ficar liberado. Esse último ponto é o que a gente deveria focar, é que o Dworkin realmente não tá preocupado, a gente não desenha nenhuma linha, sabe? Ele fala, tipo, o que a gente faz é notar que muitos conflitos com relação à interpretação de uma lei, por mais que a gente mencione, porque essa palavra está sendo utilizada de uma maneira ou de outra, tipo, razoável, ou, sei lá, a gente não briga com ela em função do uso da palavra em si, sim, porque as nossas intuições morais, elas apontam para uma controvérsia que não é facilmente resolvida pelo que está escrito, mas isso não significa que tenha a ver com o texto em si, né, com o significado do texto em si. Aí, até como exemplo, a gente pode ir naquele, eu acho que ele menciona nesse capítulo, que eu tenho certeza que não tira da minha cabeça,
aquele exemplo do guri que herdou e herdaria do vô que ele, acho que é vô, que ele mesmo matou, né? Então, tem toda aquela ideia de, tipo, tá, não tinha nenhum lugar na lei que mencionasse sobre isso, mas as nossas intuições morais apontam para o fato de que a gente faz uma diferenciação entre alguém que herda e simplesmente herda e uma Suzane von Richthofen, que vai herdar o dinheiro dos pais que ela mesma matou. Então, a gente procura no direito uma edificação que faz mais sentido nas nossas práticas jurídicas, e é isso que causa ambiguidade. Não é exatamente o significado do texto, porque tipo, o legislador não conseguiria prever esse tipo de coisa, e porra, né? É uma questão que efetivamente não tem como prever. Então, quando a gente pensa nisso e a gente fala em ambiguidade, a gente não está efetivamente. Pode ser que às vezes seja a respeito da palavra, como proporcionalidade, etc., mas é por uma questão de intuição das nossas convicções morais. Acho que a gente fecha, talvez, de uma maneira um pouco mais superficial do que a gente gostaria nesse último ponto, mas só para não confundir que ele não está se referindo sei lá, a ideia de, por exemplo, se ele usasse o exemplo do Hart sobre os veículos que não são permitidos no parque e fosse traçar tipo, perguntar, tá, Dworkin, agora onde tu traça essa linha? Ele não traça linha nenhuma, a gente olha, não que a gente não traça linha nenhuma, né, mas que as linhas são traçadas, na verdade, pelas nossas convicções morais, não tem como de antemão traçar essa linha. Enfim, mais ou menos isso que a ideia é que a gente vai efetivamente ver, no caso concreto, como a gente conseguiria interpretar o que a lei diz, considerando que as nossas convicções morais apontam de um modo para um modo ou outro. Enfim. João, por favor. Só sobre o ponto do Victor, eu, na verdade, vou ter que dar uma pensada sobre isso. Eu tendo a concordar contigo, na real. Então, é justamente por isso que eu tenho que dar uma pensada sobre isso. Mas eu realmente acho que tem algo muito... Eu não sei, eu acho meio estranho para mim nessa tentativa do Dworkin de sumir com certas distinções e certos problemas, talvez relacionados à indeterminação. Desculpa, de indeterminação não, desculpa, viajei completamente. De esses problemas entre distinções entre categorias, que a gente realmente são categorias que a gente compartilha, sei lá, na nossa linguagem ordinária, e que ele procura muitas vezes desfazer como uma mera, sei lá, uma mera questão de grau, como o jeito como ele usa, por exemplo, a distinção entre conceito e concepção, como uma mera questão de grau ou de grau de abstração, ou nesse caso aqui, por exemplo. Mas o que eu acho é que talvez o ponto que eu acho que talvez seria interessante ainda ressaltar nessa distinção que ele faz entre promessas e qual que é o termo que ele usa? Entre promessas e declarações de intenção é que o critério que a gente usa para distinguir os dois não é uma questão de grau. Vamos dizer, a distinção dos dois não é uma mera questão de grau. Mas o peso moral entre as duas é uma questão de grau. Vamos dizer, tem com certeza algum jeito melhor de formular isso, mas a questão é, vamos dizer, como a gente, o peso que essas duas coisas, desculpa, agora eu achei um jeito melhor de formular. Vamos dizer, as promessas e declarações de intenções vão ser são levadas em consideração dentro de uma interpretação em graus diferentes. Eu acho que esse é o ponto importante. A distinção de grau é a distinção do peso que elas têm. Expectativas? Eu não sei Expectativa que exatamente. tem sobre uma sobre a outra. Também, eu acho. Também. Talvez expectativa... eu acho que seria um bom jeito de colocar isso. Enquanto que das expectativas que as outras pessoas vão ter em relação a esse tipo de comunicação que eu faço, seja esse enunciado meu sobre alguma intenção minha, ou alguma promessa que eu fiz. Mas eu acho que esse é o ponto importante. O peso moral de eu quebrar alguma dessas duas coisas é diferente. E eu acho que eu não sei nem se exatamente se intuitivamente faria sentido eu falar
que eu quebrei a minha declaração de intenção. Eu mudei de ideia. E a gente pode dizer lamentavelmente, por exemplo, porque muitas pessoas levaram essa minha intenção, essa minha declaração de intenção em consideração e agiram de uma determinada forma que elas não agiriam se eu tivesse, por exemplo, declarado outra coisa. Enquanto que faz sentido, claramente, intuitivamente, falar que eu quebrei minha promessa, por exemplo. Eu acho que, em um certo nível, eu acho que é, no mínimo, uma assunção plausível da gente fazer. Mas eu tenho que pensar sobre isso, senão eu vou falar muito besteira. Sobre o último ponto, a minha impressão é que o Dworkin não está sendo muito filosoficamente rigoroso, assim. Isso não é tanto uma crítica, é só uma declaração, porque nunca foi a intenção dele, eu acho. Para quem leu o Império do Direito até a página 354, acho que já deu para perceber isso. Mas eu acho que um ponto... eu estou dizendo isso só, não é só um comentário maldoso, mas é porque eu acho que o Dworkin não está querendo negar aqui categoricamente que não existem certas divergências, inclusive divergências relevantes, na retórica ou na argumentação jurídica, que são divergências sobre, vamos dizer, que surgem como uma questão de falta de clareza da lei, seja de indeterminação, seja de vagueza, seja de... Qual que é outro exemplo que ele dá? Falta de clareza, vagueza e ambiguidade. Eu acho que claramente vão ter esses casos, eu acho que o Dworkin consideraria isso. O ponto é que os casos que ele mencionou aqui são casos de divergências sobre divergências morais que a gente tem, não divergências morais na nossa moralidade individual, mas divergências morais sobre a nossa interpretação moralmente robusta do direito. E que normalmente e eu acho que isso tem uma certa plausibilidade, no mínimo intuitiva, ou uma plausibilidade prima facie, de que quando a gente, por exemplo, eu acho que frequentemente acontece de quando a gente é defrontado com algum caso jurídico em que uma certa decisão que a gente pensa assim, no primeiro momento, ela tem algo de moralmente contraintuitivo nela, de que a gente vai recorrer a algum argumento linguístico para procurar desfazer esse problema. Não, na verdade, peixes contam como plantações de trigo para a lei determinada X, porque na verdade, o que está em jogo aqui é uma definição de agropecuária, por exemplo, não, sei lá, alguma definição biológica, por exemplo. A gente vai recorrer a algum tipo, vamos colocar assim, de solução descritiva para não cair em alguma decisão moralmente contraintuitiva. Eu tenho a impressão que isso acontece muito frequentemente no direito, pelo menos. E, é claro, eu tô falando aqui da minha impressão, não estou trazendo nenhum, sei lá, evidência de teoria do direito experimental, mas não parece ser um tipo de afirmação exatamente muito irrazoável, eu acho, a princípio. Mas, enfim. Pera aí, tem alguém brigando comigo aqui. Eu vou só parar de gravar pra gente meio que concluindo, mas a gente pode continuar conversando. Eu tô disposta a continuar conversando. Puta que pariu. Eu vou só parar de gravar, então vocês estão devidamente liberados. Quem não quiser mais ficar, só dá um tchauzinho pra gente. É até bom vocês falarem ali no chat, porque fica gravado quem está participando, tá? Então, eu vou parar de gravar. Então, formalmente, tchau, mas continuamos aqui. Mas